Salve, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. O vídeo de hoje referente a São Paulo e Galo, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, tá acabando. Daqui a pouco a Copa do Mundo tá aí. Antes da gente começar a falar desse jogão, que foi um jogo muito movimentado, em quase sua totalidade, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, e comentar aqui embaixo o que achou do jogo, porque isso ajuda muito o trabalho aqui no canal, isso ajuda a divulgar o canal para mais pessoas, traz mais inscritos, traz mais torcedores para a gente, e a gente acaba falando de cada vez mais campeonatos, de cada vez mais equipes, e é isso que a gente quer abrir cada vez mais o leque do canal para torcedores de todo o Brasil, de todos os clubes aí. Então seu like, seu comentário, a sua interação é muito importante, então eu vou pedir para você me ajudar nessa daí, deixar o like, compartilhar e comentar sobre o jogo também. Falando do jogo em si, foi um começo de jogo muito mais brigado e discutido do que jogado mesmo. Foi muito mais pressão para cima do juiz do que jogo mesmo. Pelo menos os primeiros 5 minutos ali. O jogo vai começar a ser mais claro, mais jogado na bola, aos 7 minutos, quando o Patrick cruza na entrada da área e o Luciano cabeceia bem próximo à trave. Talvez se ele estivesse mais dentro da área, seria uma cabeçada ainda mais perigosa. O São Paulo volta a atacar aos 11 minutos em mais uma boa jogada pela esquerda e o Patrick ganha escanteio. Aos 14, o Ferrarese lança. O Nestor finaliza e o Everson faz uma bela defesa com o pé. Mas o lançamento do Ferrarese foi qualquer coisa de perfeito. Foi um belo lançamento, o que facilitou toda a jogada. Começou bem a jogada e facilitou bem a finalização. Isso aos 14 minutos. E o Everson fez uma bela defesa. Aos 22, a primeira aparição ofensiva do Galo. Um cruzamento para o meio da área, que é bloqueado com a mão. E pênalti. E o pênalti foi marcado. O jogo que já era disputado, já era brigado, já era parado ali, com muita discussão entre jogadores e mesmo com o juiz, com esse pênalti marcado ficou ainda mais latente isso. Tanto que o pênalti foi marcado aos 22 e só foi batido aos 24 minutos, 2 minutos depois, quando o Vargas vai para a bola e faz 1-0 para o Galo. Ou seja, o São Paulo, mesmo com o seu domínio inicial, sai atrás a partir desse pênalti convertido pelo Vargas. Porém, não desiste de atacar e não se recua. Aos 30, Pablo Maia, que tinha posto a mão na bola no pênalti, bate a falta, uma bela falta, e o Everson faz boa defesa. 9 minutos depois, o São Paulo chega ao empate. Num bate-rebate, a bola sobra para o Caleri, que empata, fazendo assim 1-1 aos 39 minutos do primeiro tempo. 10 minutos depois, porque tamanha confusão e falta e o pênalti e briga para cima do juiz, 49 minutos, o Caleri pega um cruzamento de primeira e vira o jogo para o São Paulo. Então o São Paulo, que lá no começo do jogo havia tido uma supremacia na partida, fez valer isso no final do jogo, nos acréscimos, e foi para o intervalo com a vantagem de 2-1. Né?
Voltando para o segundo tempo, o São Paulo volta para a partida ainda em cima do Galo, pelo menos no início. Aos 7 minutos, no escanteio, o Caleri raspa de cabeça, porém não consegue converter. Dali em diante, o Atlético começa a querer aparecer também. Só que foi um segundo tempo muito diferente do que foi o primeiro. Foi um segundo tempo menos emocionante, menos brilhoso do que havia sido a primeira parte. Aos 11 minutos, uma bola na área, o Vargas desvia e o Felipe Alves faz uma bela defesa. E aí a gente vai levando e o jogo se arrasta e nada acontece, o jogo se arrasta e nada acontece. Aos 22 minutos, somente 10 minutos depois, 11 minutos depois, um bolão do Alan pro Zaratio, que é travado quando foi girar, não conseguiu a finalização, certo? Isso, os técnicos ainda não haviam mexido ainda, estavam os mesmos times, um jogo muito mais brigado do que tecnicamente bem jogado. Aos 34, o, o Galo tem um ataque e o Vargas é travado, mais uma vez. Então o Galo, nesse segundo tempo, ele, por estar atrás no placar, havia a necessidade de ir para cima e foi. Tanto que, ainda que não em sequência, tinha mais a bola, tinha mais o domínio ofensivo. E chegou o gol de empate aos 35 minutos, com um belo cruzamento que pode se chamar de um passe do Mariano, que o Vargas desvia e faz ali o 2-2. Isso era a altura de 35 minutos do segundo tempo, empatando o jogo e dando resultado, dando números finais a partida entre São Paulo e Atlético. Como eu disse no começo do vídeo, do papo com vocês aí, esse jogo foi mais brigado do que jogado, que bem jogado, né? Os atletas, os dois times pareciam que estavam mais focados, mais interessados em ganhar as coisas no grito, alugar um apartamento na cabeça do juiz, do que necessariamente desenvolver um bom futebol, propagar um bom espetáculo. Não foi um jogo ruim, não foi um jogo horrível, mas pelo que prometia, pelo que se esperava, até pela posição dos dois na tabela, se esperava um jogo um pouco melhor. Ainda que o resultado tenha sido de 4 gols. Não é todo dia que a gente tem um 2-2, um 3-3, coisas assim, resultados assim. O resultado foi de 4 gols. Quem assistiu o jogo não viu um jogo morto, porém viu um jogo muito brigado e tentando ser ganho no grito, como eu disse anteriormente, mais ser ganho morando na cabeça do árbitro do que propriamente dito na bola, na técnica e na vontade, sendo que ambas as equipes têm jogadores técnicos. Ou talvez o Atlético tenha um time um pouco melhor. Isso sem contar jogadores que não estão jogando, tipo Hulk. Mas a gente pode falar do Zaratio, do Keno, entendeu? Por parte do Atlético, os meninos do São Paulo também estão jogando muita bola nos últimos tempos aí, entendeu? O que o Ferrarese jogou hoje, eu gostei muito, pelo menos. Entendeu? O Luciano é um jogador que eu gosto desde os tempos do Corinthians. O Caleri
fede a gol. Então, por mais que o São Paulo não seja um time estrelado como é o Atlético, é um time. Não é um time de se jogar fora também. Entendeu? Não é um time de se jogar fora. Não se pode comparar financeiramente as folhas, mas são times que poderiam ter apresentado um futebol um pouco melhor, ainda que o resultado tenha sido um resultado legal. 2-2 é um resultado bom. Não ajuda muito nenhum dos dois na tabela, mas para quem viu o jogo, eu acho que foi um jogo gostoso de ver. Principalmente quem não, talvez quem não torça pro Galo, quem não torça pro São Paulo, que estava precisando e querendo a vitória, mas para quem estava analisando de fora, foi um jogo bom, foi um jogo gostoso de acompanhar. Essa é a resenha do jogo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta o que achou do jogo, comenta o que achou do vídeo, valeu? Compartilha nas redes sociais, manda esse vídeo no grupo da família, que isso me ajuda muito, no grupo do futebol, no grupo da escola, da faculdade, do WhatsApp inteiro. Deixa o like, comenta aqui também, que isso ajuda muito. Muito obrigado pela companhia muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje. Tamo junto e fiquem com Deus.